Olá, pessoal, graça e paz a todos. Sejam Olá, meus muito irmãos. bem-vindos a mais um podcast aqui do Apocalipse. Eu, Ricardo Maciel, voz de trombeta, juntamente com o Wagner On, do canal Remanescente, e com o nosso irmão pastor Pedro, do canal ID. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez reunidos. E estamos estudando aqui sobre o Apocalipse 12, a segunda parte aí. Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 12. Então assim diz a palavra: E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12 é um enigma, né, irmãos? Desde do versículo 1 até o último versículo é um enigma. São muitas analapses que Deus faz, é uma ida e é uma vinda, uma coisa que transcende o tempo, coisas que foram do passado, coisas que são do presente, coisas que acontecerão no futuro, figuras de linguagens que usam tipologias que falam de coisas vindouras. E se você não tiver algumas peças na mão já, algum discernimento a respeito de alguns assuntos, realmente é um baralho embaralhado. E aí você fica... E aí abre precedente, pressuposto para um monte de doutrina de homem, um monte de heresia, um monte de teologia, e aí complica tudo. E aí começam as confusões. Esse texto de Apocalipse 12, aqui a partir do verso 5, você vê: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Nasceu de quem? A gente sabe que foi de Maria. Maria teve um filho. Mas está falando só de Maria aqui? Isso aconteceu realmente na vida de Jesus. Maria teve um filho e fugiu para o deserto com José, porque Herodes queria matá-lo. Queria matar todo o primogênito, né? Toda a criança que nascesse, o Herodes queria matar, por causa da profecia dos reis, dos magos lá que vinham do Oriente, né? Eles tinham uma profecia, eles tinham uma profecia. Você vê que os caras do Oriente sabiam que existia um Messias que viria, né? Um homem que tiraria o pecado do mundo, e que viria para se tornar rei. E eles estavam levando ofertas, né? Ofertas para esse rei. E aí, quando Herodes soube disso, se sentiu ameaçado, né? Como assim um rei de Israel? Então, vamos matar todas as crianças que nascerem. E por isso, a mulher estava para dar à luz a um filho varão e foi para o deserto. Isso aconteceu? Aconteceu. Tá falando só disso? E ele morreu, depois ele foi arrebatado, ressuscitou e foi arrebatado e foi para o céu? E está no trono de Deus, à destra do Pai? Sim, aconteceu. Aconteceu muito depois. Tá vendo como transcende? Ele nasceu da Maria, foi para o deserto se esconder, depois ele morreu, ressuscitou, cumpriu a sua missão, foi colocado no lugar mais alto, à destra do Pai, lugar de honra, porque venceu e foi obediente. Então você vê, transcendeu um tempo, mas também você vê que esta mulher, lá no início de Apocalipse 12, ela está vestida de sol, ela tem 12 estrelas na cabeça, ela tem a lua debaixo dos pés, e esse dragão já estava à espreita. Então você vê que é uma história que ela vai no final, volta no início, vai para os dias de Jesus, vai no tempo lá na frente, no tempo do fim, e isso tudo vai voltar a acontecer. Essa mulher, ela vai para o deserto de novo, e agora na figura da igreja, sentindo dores de parto, para dar à luz ao filho varão, que é a segunda vinda de Jesus. Na verdade, é assim que Jesus trata a sua segunda vinda, como dores de parto. Lembra que ele fala, quando começarem a ver rumores de guerra, terremotos, não é o fim, são os princípios das dores. Ele está falando dos dias da vinda dele, associando as dores de parto, as dores das cólicas de uma mulher grávida. E Apocalipse 12 fala que essa mulher sai com dor para o deserto. E realmente a igreja vai dar à luz ao filho varão, que vai voltar para essa terra. Por isso ela vai se esconder no deserto, porque assim como em toda a história, sempre Satanás vem para tentar boicotar, para tentar trapacear o plano de Deus. E depois Deus fala, por que você vê que esse momento que ela vai para o deserto se associa a nós? Porque Deus vai preparar lugar para essa mulher por 1260 dias, que são
anos e meio, semana de 7 anos, da última semana de 7 anos de Daniel. A semana profética de 7 anos, de 7 anos proféticos, né? 7 dias proféticos. Então você vê ali que cada dia é um ano, na metade da semana para frente, essa igreja vai estar no deserto e Deus vai sustentá-la, vai prover para ela por 3 anos e meio, 1260 dias. Interessante que quando a gente faz menção de Jesus ser elevado aos céus, nós vamos chegar lá na parte de Atos, no primeiro capítulo de Atos, onde ele tem ali as últimas falas com os seus discípulos, e neste momento, antes dele subir, eles estavam exatamente no Monte das Oliveiras, um cenário bem pouco propício, e interessante que eles disseram para o Senhor assim no verso 6 de Atos 1, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E o Senhor responde, não vos compete conhecer os tempos ou as estações. Interessante aqui que a palavra tempos é cronos, é a linha temporal, a timeline, e as estações aqui a palavra é kairos, que aponta para o moed, que aponta para tempos determinados. Então Jesus estava falando para eles, essa linha do tempo e a agenda de Deus, os tempos determinados, não compete a vocês. E aí nós conseguimos discernir, por eles estarem exatamente no Monte das Oliveiras, a gente lembra das duas oliveiras, porque compete às duas oliveiras, que são os dois ungidos, que apontam para as duas casas de Israel, que são as duas testemunhas, compete a eles o entendimento dos tempos, dessa linha do tempo e do moed, do kairos de Deus nesses últimos dias. É muito interessante, né? Daniel 12 diz que as palavras foram seladas para o tempo do fim e os sábios entenderão. Muito interessante essa questão. E exatamente em respeito a esse tempo determinado é que a gente vê a revelação de Deus com os acontecimentos cronológicos que, quando a gente estuda os profetas, quando a gente estuda o próprio livro do Apocalipse, a gente vê que não está ali para bonito, e Deus está mostrando por vários ângulos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias, o que mais? 42 meses, que é o tempo da perseguição da besta, né? 3 dias e meio, metade da semana, enfim, como você quiser entender. E eu fui falando para eles esses tempos cronológicos e perguntando, meu irmão, quanto que é 42 meses? Calcula aí. Meu irmão, quanto que é 3 anos e meio? Calcula aí. Quanto tempo exato é isso? Deus está revelando esse tempo cronológico. Sim, mas eu sempre ouvi da minha denominação, na minha religião, e a gente respeita aqui a denominação dos irmãos, não estamos aqui para ir contra, mas as pessoas dizem, eu sempre ouvi que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Mas, irmãos, não é o que a palavra de Deus nos aponta. Ela nos aponta que sim, seremos muitos, né? Não todos, porque a gente já entende sobre as duas testemunhas, mas a igreja em si será protegida por Deus, fora da vista da serpente. E os textos que nós iremos trazer aqui vai apresentar isso. Porém, atravessará a grande tribulação, a não ser que não seja uma tribulação, você sair do conforto da sua casa para atravessar o deserto e ser ali inteiramente dependente de Deus, porque é o que a gente vai esperar nos últimos dias. Fácil não vai ser, entende? Quando a gente fala da proteção divina, é proteção, mas não significa que não vai ser tribulação, entende? As pessoas precisam entender esse ponto. E a conclusão, por mais que nós estamos falando aqui de esses 1260 dias de uma igreja sendo protegida, a conclusão vem no versículo 5, deste menino que nasceu, mas que vai reger o quê? As nações com cetros de ferro. Então nós precisamos comparar todos esses textos para ver em qual tempo cronológico que está apontando isso. Olha só, Salmos 2, 6 ao 9. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança. Outras traduções vão dizer as nações por herança. E os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tá vendo o cetro de ferro aqui? Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, a gente consegue ver exatamente esse tempo cronológico. Por quê? Porque exatamente do Monte Sião é que vem a comparação dessa igreja protegida. Entende? É o Monte Sião. Então, a partir do Monte Sião, que já foi gerado esse menino, esse rei, que já está regendo
essas pessoas naquele momento, entendeu? Começa dali, mas depois o reino, como diz Daniel, ele vai ser um reino eterno e todos verão esse reino eterno. Então, necessariamente, o rei, que é Cristo Jesus, irá reger as nações aonde? Aqui na terra, para mostrar o seu poder aqui na terra. Um reino que não mais será substituído, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente olha para aquela estátua num todo, quase toda a religião ela estuda sobre isso, né? E traz a estátua, traz a figura da estátua, mas não medita que quando essa estátua ela cai, ela vem caindo, na verdade, desde o primeiro reinado, reino após reino, um destruindo o outro. E quando chega no final, né, aquela pedra que atinge o pé da estátua vira um monte e enche todo o quê? Toda a terra. E ali diz que esse reino, ele é um reino que não mais será destruído, não será substituído. Ali não diz que esse reino, que essa pedra que bateu nos pés da estátua caiu aqui na terra e depois subiu para o céu de volta. Não diz isso. Diz que enche toda a terra. Precisamos meditar nesses pontos. Esse daqui é um ponto importantíssimo para ser meditado, porque assim a gente consegue ter a conclusão de que estaremos reinando sobre as nações aqui na terra. Apocalipse 11:15 diz, o sétimo anjo tocou a sua trombeta. A gente sabe que o toque da trombeta sétima, né, é a volta de Cristo. E houve no céu grandes vozes e diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre ou eternamente. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul. Então já está mostrando um contexto geral da terra. Andaram desgarrados por onde? Pelo deserto. Por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos, sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamavam ao Senhor na sua angústia, e Deus os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminhos direitos para irem a uma cidade de habitação. Então a comparação que eu acredito que até o irmão Ricardo vai trazer, a respeito da comparação, que nós não podemos deixar de comparar aqui, com Israel sendo tirado ali do Egito e conduzido pelo deserto. O que eles almejavam? Eles almejavam entrar, né, na Canaã, e era Canaã. Eles não puderam entrar por causa da sua desobediência. Essa, para mim, é a única diferença que nós teremos com relação a esse deserto de agora. Porque até a citação de 2 testemunhas indo espiar a terra, nós também temos aqui. Só que aqui, nesse momento, nesse deserto literal que nós acreditamos, pode até supor, não vai ser um deserto literal, vai ser um lugar retirado. Mas quando eu digo que vai ser um lugar que Deus vai proteger a igreja, é mais ou menos esse ponto. O que eu quero dizer é que vai ter um povo separado por Deus e sendo protegido por Deus. Ao mesmo tempo que 2 testemunhas irão à frente da batalha para sofrer as consequências. É muito importante nós percebermos que as escrituras, elas vão mostrando para nós o que vai acontecer nos dias vindouros, né? Sempre a gente lembra aqui, Isaías 46:10, desde o princípio, eu anuncio as coisas que ainda vão acontecer e eu vou cumprir toda a minha vontade. Então nós precisamos sempre analisar, meditar nas escrituras, porque ali sempre tem algo para nos ensinar acerca do tempo do fim. Eu vou trazer aqui um contexto, essa fuga para o deserto, ela já tem uma sombra lá nas escrituras. E nós precisamos entender o cenário que aconteceu lá, que vai explicar o que vai acontecer no futuro. Eu peguei aqui Êxodo 12, do 37 ao 38, que foi o start da saída do povo do Egito para o deserto. E aí, muito interessante, porque Números 33 também fala deste assunto. E lá menciona que essa saída começou logo após a Páscoa. E lá diz que aconteceu no dia 15 do mês 1, essa saída, esse êxodo. E no Êxodo 12, 37 e 38 diz assim: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Nós sabemos que Sucote aponta para tabernáculos. Havia 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Verso 38. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Ou seja, olha só um cenário que aconteceu lá no passado e que aponta, nos ajuda a esclarecer, né, não somente com este texto, mas também pelos profetas,
que o cenário vindouro também mostra essa realidade vindoura, em que a igreja, na primeira metade da semana, ela vai tocar trombetas de arrependimento sobre todas as nações, e aqueles que se arrependerem, aqueles que visualizarem os sinais, os prodígios, que pelas testemunhas elas vão realizar nesta primeira metade da semana, muitas nações vão seguir a igreja, e a igreja, nesta metade da semana, ela vai caminhar para uma transição, e essa transição aponta para essa saída de ir para o deserto. Então, muito interessante isso. E aqui no Êxodo fala que eles saíram do Egito e foram até Sucote. Sucote é tendas no plural. Quando nós olhamos lá o profeta Oséias 12, verso 9, vai falar o seguinte: eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Olha só, algo muito interessante que vai acontecer nos dias vindouros. E quando eu olhei para esses 600 mil homens, eu fiquei meditando hoje à tarde, porque nós sabemos que tabernáculos aponta para o 7º dia milenar, e nós sabemos que nos 6.000 anos o Senhor está realizando a sua obra sobre a humanidade, apontando aí para o tempo de escravidão que esse povo do Egito passou lá por 400 anos no Egito. Então, muito interessante nós meditarmos nesses 6.000 anos até chegar Sucote, até chegar esse 7º dia milenar. Quando eu pego aqui esses 600 mil homens e eu divido pelo período de 6.000, eu vou chegar num resultado de número 100. 600 mil dividido por 6.000 é igual a 100. E aí, na hora, me veio a lembrança do intervalo de tempo que existe de Abraão até Isaac. Em Gênesis 21, verso 5, diz que Abraão teve 100 anos quando Isaac veio ao mundo. E nós sabemos aí a importância de entender a promessa que Deus fez para Abraão. Em Gênesis 22, 17, por exemplo, lá o Senhor reitera para ele acerca desta promessa de que a descendência dele seria como estrelas do céu, apontando para esses glorificados, a igreja. E a igreja é um papel crucial nesses últimos dias de chamar a muitos para o arrependimento, chamando inclusive aqueles que serão como areia da praia do mar, que está lá em Gênesis 22, 17, porque a descendência de Abraão seria como estrelas do céu, os glorificados, e como areia da praia do mar. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei nas terras as quais andais espalhados. Com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Olha só, irmãos. Está pensando que o povo de Deus que vai para o deserto não vai precisar passar pelo cajado de Deus e ter face a face com ele? Não vai ser admoestado por Deus? Irmãos, é aperfeiçoamento. O que vai acontecer logo depois disso é a entrada no reino milenar. O povo tem que estar na estatura perfeita de varão. A mulher tem que estar pronta para dar a luz. Então, Deus ele vai levar esses para o deserto para os amadurecer. Você lembra que no meio da semana, os que deram a sua vida voluntariamente morreram profetizando em Jerusalém? Para quê? Para que esses atingissem a sua estatura perfeita também e todos juntos no final, depois de ressurretos, fôssemos glorificados e arrebatados nos ares, para aí requerer o reino milenar, o reino eterno. Então ele fala, mas para isso Deus ele vai precisar tratar esse povo. E não esquecendo jamais que as nações vão precisar também, porque essas nações que estão aqui vão entrar no reino milenar também, irmãos. E não vão entrar de qualquer maneira. Elas precisam se preparar para um tribunal, o tribunal de Cristo,
onde elas vão ter face a face, cada um segundo as suas obras. Então, far-vos-ei em passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. De que aliança? Da nova aliança. Separei dentre vós, olha só, separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Você vê, nem todo mundo que vai estar no deserto vai entrar em Israel, vai entrar no reino. Aqueles que não se submeterem à disciplina da aliança não entram. Não entram. E é aquilo que o irmão Ricardo estava falando. Você estava falando aí agora, tempo atrás. Que existem, irmãos, a sombra disso é a rebelião de Corá. Você lembra da rebelião de Corá que teve? Que os levitas lá começaram a colocar em júdice, em juízo, a liderança de Moisés e de Arão, lembra disso? Que eles começaram a falar que, não, vocês têm que... Como é que vocês vão levantar Arão como sumo sacerdote? Não, aí começou aquele negócio, aquela briga para ver quem seria, né? Quem lideraria e tal, e aí acontece aquele evento da vara, né? Da vara de Arão, que floresce e tudo mais, por causa de uma rebelião. Você imagina trazendo isso para os nossos dias, homens movidos pelo Espírito de Deus, sendo levados para o deserto, igual Jesus foi, impelido pelo Espírito ao deserto, nações conosco, a pressão de ter que ser sustentado por Deus, que nem a gente leu, por 1260 dias, um povo que não entende muito bem isso, um povo que está indo para o deserto, que não entende muito bem isso entre as nações, tendo que se submeter a isso. Irmãos em Cristo que ainda não despertaram plenamente para isso, entendem os tempos, mas não entendem muito bem o que vão fazer no deserto, como que tem que ir para o deserto, estão indo junto, e tem que se submeter a uma situação como essa. É igual o povo de Israel quando saiu do Egito, irmãos. Muitos vão querer voltar para a comida do faraó, muitos vão querer murmurar porque que Deus está fazendo aquilo com eles, muitos vão se subordinar às lideranças, porque no Egito, no Êxodo, nesse último Êxodo, no nosso Êxodo, vão ter líderes, irmãos. Vão ter líderes. Vão ter homens levantados por Deus que vão liderar. Ou você acha que não? Vai ser uma bagunça, vai ser uma farândula no deserto, todo mundo faz o que quer, anda por onde quiser, e não tem uma disciplina da aliança. Vai ter uma disciplina. Colocada debaixo do cajado de alguém que está face a face com Deus, liderando aquele grupo como Moisés liderou e Arão lideraram. Então, tudo isso vai voltar a acontecer. Verdade. Quando o irmão falou aí da promessa deixada a Abraão, Isaac e Jacó, né? Depois a gente vê os filhos aí de Jacó como sendo as 12 tribos de Israel. Eles atravessaram o deserto, eles ali brigaram literalmente com Deus, adoraram deuses estranhos, né? Receberam a lei, o pacto da primeira aliança. Por causa da sua rebeldia, não entraram na terra prometida daquela época, né? Somente as duas testemunhas entraram lá. E a gente vê aspectos semelhantes aí para o tempo do fim. Mas os irmãos que acompanham os canais aqui há longo tempo, sabe como a gente batalha para trazer a mensagem das duas testemunhas, que são representadas aí pela casa de Judá e a casa de Israel, ou Efraim e Judá, né? Muitas profecias apontam essas como sendo as duas tribos levantadas por Deus, que na verdade são as 10 e mais 2, né? E o livro de Oséias traz essa aproximação. E nós temos um texto muito importante que mostra que antes do tempo em que Deus vai unir essas duas casas, Deus já está fazendo, tá? Mas a literalidade, eu acho que será necessário passar por um deserto para um reconhecimento, até que Deus faça realmente com que este povo entre novamente em aliança, e vai ser uma aliança eterna, aliança perpétua, né? Das duas casas de Israel, aonde não será mais um povo. Portanto, eis que eu trairei e levarei para o deserto, e lhes falarei ao coração, e lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade. E como no dia em que subiu da terra do Egito. Você vê que isso não é uma coisa que já aconteceu, porque realmente o texto está nos mostrando uma comparação dos dias que o povo de Israel subiu da terra do Egito. Está mostrando exatamente a unificação das duas casas de Israel. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor, ou meu Baal, né? E da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança,
com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. Então você vê que isso tudo é aspecto para o futuro. A gente não consegue pegar esse texto e antecipar para o passado, porque aqui exatamente está falando que esse é um momento onde, a semelhança do Egito, o povo de Israel estará no deserto. E eu não consigo ter um outro tempo específico para a comparação desse tempo cronológico, a não ser encaixar esse tempo em que a mulher está sendo protegida por Deus no deserto. A gente tem mais uns 2 textos que eu separei aqui, que eu acho importante de trazer, tá? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-eis de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia nublado e da escuridão. Tirá-la-eis dos povos e as congregarei dos países e trarei a sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Então a gente vê um tempo cronológico onde Deus está tirando as pessoas, né? Tirando a sua igreja, tirando o povo de Israel dos lugares onde anteriormente habitavam, né? E está levando para um lugar primeiramente especial, onde está sendo protegido, e depois para trazer junto as habitações da terra de Israel, no caso da terra dos céus, né? O reino celestial. Ezequiel 34:25 também diz: e farei com elas uma aliança de paz, acabarei com as feras da terra e habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques, nesse tempo cronológico, o tempo que nós estamos estudando aqui. Então você vê que são vários desertos. Deserto é lugar ermo, é lugar escondido, lugar onde ninguém vai estar. É onde o povo de Deus vai estar, cada um com seus grupos, formando o Israel espiritual de Deus na volta de Jesus e sendo provido por Deus por 1260 dias. O êxodo é o local esse êxodo que a gente está tratando aqui é o local aonde nos dirigiremos, para onde iremos, levados por Deus, cada qual para o seu deserto, cada grupo para o seu deserto. Assim que a gente entende, pelo menos eu entendo dessa forma. Legal. Perfeito, até porque a locomoção nesses dias não vai ser fácil para quem não tiver marcado pela besta. Então, eu acho que Deus vai separar o seu povo simplesmente de sair das suas localidades, vão para locais físicos, onde alguns irão conseguir se reunir com outros irmãos. Exatamente o que o pastor Pedro trouxe. Quando a gente traz a referência aqui de deserto, a gente traz uma referência de lugares onde as coisas não serão acessíveis para nós. Quando a gente vai estudar os próximos capítulos aqui do Apocalipse, a gente vai ver aí sobre a marca da besta e tal, que a gente vai ter muitas dificuldades. Então o deserto vai ser, em meio a dificuldades, é onde o povo vai ser suprido por Deus. Assim como no deserto literal Israel passou e ficou 100% dependente de Deus, assim também vai ser. E a provisão divina vai ser imediata também para aqueles que crerem. Então, por isso que a gente diz que teremos uma grande tribulação. Como que nós não vamos ter uma grande tribulação? Vai ser em meio a dificuldades, meus irmãos. E ali, exatamente o que o texto nos diz, ali nós seremos provados. Passaremos por debaixo do cetro de ferro de Deus, para ser por debaixo da vara, como se diz, né? Para sermos aí provados por Deus. Tá. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O que eu estava dizendo é o seguinte: quando ele for precipitado da terra, agora já não é mais uma serpente. Vocês conseguiram prestar atenção nesse ponto?
Não estamos mais falando da serpente que enganou a Eva. É o mesmo personagem? Lógico que é. Mas percebe que neste ponto ele já ganhou o corpo e agora já é um dragão. E aí, a partir desse momento, esse grande dragão, ele sai para fazer perseguição aos descendentes da mulher. Então, como que a serpente, naquele momento, foi precipitada para a terra para perseguir a mulher? Não teria como, né? Até porque nós estamos falando aqui de um grande dragão, que é o mesmo personagem. A questão que está em ponto aqui é de identificar o tempo cronológico, entende? Então, existem algumas profecias bíblicas que apontam sobre isso. Eu quero tratar somente desse ponto aqui agora. Por quê? Porque quando ele é atirado, nós vemos um versículo que nos diz: uma grande voz do céu é ouvida, que diz: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do ser Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, a qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Então a gente agora pega e faz a comparação com o que aconteceu com Jó, porque Jó tinha acesso aos céus ali e acusava. Então Deus pergunta: o que anda fazendo? Ele diz: eu vim aqui das redondezas da terra, de rodear a terra, e diz: e não há nenhum justo diante da terra. E Deus diz: não, você vê Jó, ele é um homem íntegro, ele é um homem justo. Então quer dizer, Satanás tem acesso, e se ele é o acusador, tem acesso, assim como nós temos Cristo no lugar santíssimo nos purificando dos pecados, por intermédio do seu próprio sangue, nós temos o acusador. Eu consigo enxergar também nesse momento a própria saída do sumo sacerdote do lugar santíssimo. Por que eu consigo enxergar? Porque se Cristo já não está mais lá intercedendo, é porque os pecados já foram perdoados. A gente sabe que tem um tempo cronológico, 3 anos e meio aqui antes. Eu consigo enxergar que quando Satanás é atirado para a terra, existem ainda 3 anos e meio, né? Existem ainda 3 anos e meio de grande perseguição. Mas a gente vê que é um ponto que, se a gente for enxergar salvação, eu não posso dizer para os irmãos aqui: agora veio a salvação de Deus. Agora quando? Quando Satanás foi atirado à terra antes da fundação do mundo? Não, meus irmãos. Então vamos meditar no tempo cronológico, está apontando para o futuro. Aquela antiga serpente, agora ele é um grande dragão. E quando a gente vê, tem muitos textos na palavra que nos apontam que a cauda, né? A cauda do dragão, a cauda é o que é a referência para o engano. E com a sua cauda, ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, com o seu engano. Olha só o que a gente diz aqui em Isaías 14, 12 e 19. Vamos comparar esse texto aqui para ver se é passado ou futuro. Como caíste desde o céu a Lúcifer, filho da alva? Como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações? Ué, como assim debilitava as nações, se ele foi atirado antes de até haver nações? Não. Esse texto é referência para o futuro. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Segundo Tessalonicenses, o que nos traz, irmão? Quando surge o anticristo? Aquele que se assenta no santuário de Deus, querendo parecer como Deus, e querendo a ele ter toda a adoração. Enfim, é o ponto que aponta sobre isso, né? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Qual reino? Os reinos que foram destruídos pela presença do Senhor. Este era quem punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renomo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil das pedras, como um cadáver pisado. Então, para mim, esse texto aqui, ele é referência ao futuro. Está mostrando a derrota de Satanás. Está mostrando Satanás sendo precipitado. Exatamente. Isso aí é Apocalipse 20. Exatamente. Esse é o ponto correto, Apocalipse 20. O momento que ele está sendo aprisionado. E todos contemplarão. Entendeu? E é um grande anjo forte que acorrenta ele no fundo do abismo. E ninguém me tira da cabeça que é o próprio Miguel que faz isso. Exatamente. Entendeu? Ele vai lá e prende. Você vê o Satanás, ele vem sofrendo, ele vem descendo, né? Ele vem sofrendo revés
quando ele foi expulso do céu, né? Ele ficou tendo acesso ao céu, não ao céu de Deus lá onde os anjos, os querubins estão próximos, mas ao céu de Deus, eu posso dizer, de repente, ao primeiro céu, o lugar onde os anjos se estavam e se reuniam em tempos determinados, quando Deus chamava-os em tempos determinados para se comparecerem na presença dele, de tempos em tempos, ele subia e ia nessa região onde ele ainda era permitido entrar. Ele entrava lá e foi o que aconteceu no livro de Jó. Ele acusava. Ele chamou, olha lá, Jó, meu servo, tá vendo? Uhum. Ele é um homem justo, não vejo dolo nele. E aí, bababá, aí ele vai. Aí todo mundo sabe a história, né? Então, beleza. O que acontece? Vai chegar um dado momento que esse momento de Apocalipse 12, ele vai ser precipitado dessa região também. Ele não vai ter mais acesso ao céu para acusar, mas ele vai estar nos ares e vai estar na terra. Ele desceu um nível, mais um nível. Entendeu? Ele perde esse poder de estar no céu de Deus. Agora ele está nos ares, que é diferente. Nos ares da terra. Aliás, ele sempre foi o príncipe da potestade do ar. Essa região, ele vai ficar até o final. Até ele ser preso no abismo, ele vai estar nos ares. Mas vai chegar, porque o que acontece? Quando em Apocalipse 20 acontece a prisão do diabo, você vai ver que vai haver uma peleja nos ares. E por que tem essa peleja nos ares? Porque os ares é o local do arrebatamento. E esse local não pode ter demônios. O diabo e os demônios que governam os ares vão ter que estar precipitados no fundo do abismo. E aí sim, depois disso, é que há o encontro do noivo com a noiva nos ares. Então ele vem caindo. Ele não tem direito ao céu de Deus, depois ele fica nos ares, é precipitado para a terra, depois ele desce para o mais profundo abismo, no Hades, lá no abismo mais profundo, onde ele fica 1000 anos preso lá, e o reino milenar, o milênio sabático da terra acontece. Você vê que ele vem precipitado. Sem ele para... E aí, quando ele estiver precipitado ao abismo, ele não pode tentar as nações, né? Não pode atentar às nações, enganar as nações. É Apocalipse 20. Lá está certinho escrito isso, e o paralelo é esse texto de Isaías 14. A gente acabou de ler. Ali conta com detalhes. Ele passando pelo mundo dos mortos, e os mortos olharem, olha, quem é esse? É aquele que derribava as nações? O poderoso? É ele? Está indo para um lugar mais humilhado que nós? Nós temos sepultura, nós temos local de descanso. Ele não tem, ele está indo para um lugar mais inferior. Ele, o príncipe das nações... Então, a gente vê ali que eles foram, retomando o texto, né, eles foram perseguidos, as duas testemunhas, né, no caso ali, por causa do testemunho que sustentavam, entende? Então, o texto ainda continua trazendo, né, que esse personagem, ele iria perseguir, né, os descendentes aí da mulher. Que a gente leu, ele fala, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, as testemunhas, os que morreram lá no meio da semana, lembra? Em Jerusalém, Apocalipse 11 mostra direitinho os povos matando as testemunhas e trocando presentes. Mas eles não negaram, em face da própria morte não negaram. Ele fala que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, por causa disso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitam. Festejai, ó céus, os anjos, querubins, serafins, o Pai, o Filho. Festeja, porque as testemunhas deram a sua vida e não negaram o nome de vocês. O do Pai e do Filho, não negaram. Festejai, ó céus, mas a terra e o mar, aí ele fala, o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o pessoal que está no céu, a família que está no céu, regozija, porque as testemunhas venceram. Em face da própria morte, não negaram o nome de Cristo. Venceram, festejai, já passaram pelo pior. Agora a terra que ele está falando aqui, não é para os filhos de Deus que estão no deserto, e nem as nações que estão no deserto. A terra aqui são os que estão marcados pela besta, porque o próprio diabo vai descer e vai fazer um salseiro na terra, porque o diabo não tem lado, irmãos. Não fica achando que o povo está marcado pela besta, e o diabo tem eles para o lado deles, não. Eles querem matar esses povos também e levar para o lago de fogo de enxofre. O objetivo dele é esse. E aí, por que ele quer fazer isso agora? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Sabe quando... Eu gosto de falar esse negócio aqui, porque eu, quando era garoto, eu gostava de pescar siri com meu pai, né? Porque assunto é esse, Pedro? Não tem nada a ver, tá falando de Apocalipse, agora tá falando de siri. Mas quando a gente pegava o siri e botava no balde, ele ficava lá, com aquelas pinças assim, armado para beliscar teu dedo, né?
Aí minha mãe, quando a minha mãe ia fazer o siri, a cirizada, a cirizada da minha mãe é espetacular. Ela pegava esse siri, botava dentro da pia e vinha com água quente para jogar sobre ele. Parece Satanás. Sabe que pouco tempo lhe resta. Quando eles viam a panela da minha mãe virando e a água começando a escorrer, fervendo, que eles iam morrer com a água quente, para virar comida, eles se sacudiam para tudo que é lá, eles começavam a se beliscar uns aos outros. Tem que ver. Uma coisa impressionante, cara. O desespero deles, porque sabia que restava pouco tempo para eles. É a mesma coisa que o diabo vai fazer. Ele vai começar a se bicar, a se morder todo mundo, a pegar tudo, a fazer a desgraça na terra. Exércitos vão se levantar em confusão um contra o outro. Está lá em Apocalipse. Entendeu? E aí você vai... E Deus jogando, Deus incitando isso. E o diabo aproveitando para fazer o que ele tem que fazer. Mas Deus está orquestrando e está se vingando, usando o próprio diabo e o próprio clamor da igreja para dar a paga 7 vezes mais. Sangue dos seus filhos, entendeu? Irmãos, quando a gente fala de deserto, quando a gente fala de igreja, a gente não pode deixar de observar esses pontos que o pastor Pedro trouxe, tá? Primeiramente, acredito sim que todos nós tenhamos um deserto particular, que a gente atravessa, muitos estão atravessando isso no momento de hoje. É um momento que Deus entra a sós e conversa contigo no teu coração. É um momento, um deserto que muitas vezes a gente é provado, a gente é testado, a gente é questionado, a gente questiona, né? Mas esse deserto literal que nós estamos falando, a literalidade pode não ser um deserto físico, mas é um lugar onde Deus protegerá a sua igreja, vai ser muito raro a gente ver pessoas sozinhas indo para lá. Porque o corpo de Cristo é uma igreja, e essa igreja tem muitos membros. Eu posso estar não vinculado a uma igreja física e literal de hoje, de placa de denominação, mas muito raro eu vou conseguir uma salvação andando sozinho. Então o que a gente diz aqui é que vocês possam se aproximar de pessoas que tenham a palavra, que nós possamos nos aproximar a aprender, a ensinar e debater os assuntos da palavra, porque é um tijolinho por tijolinho, que nem o pastor falou, que a gente pode aprender um com o outro. E é essa a instrução, né? Que a gente não abandone a congregação. O que é uma congregação? Congregação é onde tem 2 ou 3 reunidos, e aí a gente vê como que podemos nos reunir, né? Online, fisicamente, se fosse possível, muito melhor, quando é possível. Não abandone o corpo da igreja, mas principalmente esteja conectado, aprendendo, somando e ensinando, conforme a sabedoria que você tem, né? Se permita ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Tente descobrir qual é o seu dom, entende? E Deus vai capacitar. Então, quando a gente fala aqui de um santuário sendo medido, a gente está falando aqui de pessoas se disponibilizando para cumprir o evangelho, para cumprir o chamado. E para cumprir o chamado, nós precisamos dizer que nem Samuel: eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui, eu estou aqui, pode falar. Né? Então, meus irmãos, que a gente possa pensar, que a gente possa meditar, principalmente nas nossas próprias vidas, né? Como que a gente tem reagido a tudo isso, e sabermos que temos um Deus que, mesmo em meio da dificuldade, né, assim como muitos salmos nos apontam, né, ele irá proteger a sua igreja em um tempo determinado. Então, meus irmãos, queremos aqui agradecer a todos pela paciência, por estarem aqui ouvindo a gente, de estarem aí dispondo do seu tempo, né, de compartilharmos da palavra do Senhor. Esperamos que o Senhor venha falar com vocês cada dia mais e que possamos juntos, nesta unidade, alcançar essa plenitude, esse propósito do Senhor para os últimos dias. Muito obrigado a todos e queremos aqui encerrar esse podcast, né, louvando e engrandecendo o nome do Senhor por tudo. Amém? Louvado seja Deus. Fica até a próxima aí.